Vocês estão preparadas para aprender essa maquiagem super glamurosa comigo? Então sejam bem-vindas, poderosas, a mais um vídeo de maquiagem aqui do canal. Vocês sabem que por aqui vocês ficam por dentro de tudo que tá acontecendo no mundo da beleza, aprendem as melhores dicas de forma prática, mas dicas profissionais, tá? De maquiagem profissional para você dar aquele upgrade na sua autoestima. E a maquiagem de hoje é a Toasted Makeup, que é essa maquiagem com tons de marrom, que viralizou muito na gringa e com tons neutros. Então bora aprender porque tá super fácil, eu tenho certeza que você vai ter os produtos aí em casa. E o que a gente vê nessa maquiagem é uma pele muito bronzeada e ao mesmo tempo iluminada. Então antes de qualquer coisa, vocês já sabem que minha dica número 1 é usar o Marmalade da Bruna Malheiros, da BM, na região das olheiras, porque ele vai causar aquela impressão de que a nossa olheira tá pra frente. Tudo que a gente ilumina vai pra frente. Com isso, cria essa ilusão de que não há profundidade. Então, pra quem tem a olheira profunda, amiga, essa é a melhor dica, tá? Vou pegar aqui e aplicar na olheira. Pode parecer assustador na hora que você aplica? Pode parecer, amiga, porque vai ficar tudo brilhante, mas no final, quando tiver com a base aplicada, isso aqui vai fazer muito sentido, tá? Ponta dos dedos. E eu aplico assim, ó, pra dar essa impressão de tirar a profundidade. E agora sim, eu vou pra base. Eu vou usar essa base da Mari Maria, porque ela já é um tom um pouco mais escuro pra minha pele, então ela vai causar aquele impacto da pele douradinha de sol, bronzeada. A cor que eu vou usar é a 04. Geralmente a minha cor é sempre mais clarinha, só que eu vou usar essa aqui. E aí uma dica, tá? Eu aplico a base no dorso da mão antes de aplicar no rosto. Esse aqui é o Dye Makeup F18. Vou pegar aqui na mão e aplicar dando batidinhas do centro até a parte lateral do rosto. E o que a gente não pode esquecer é que base a gente desce com ela até o pescoço, principalmente quando é nesse caso da gente usar a base um tom um pouco mais bronzeado pro nosso tom de pele, né? E aí eu aplico no rosto inteiro, inclusive em cima desse detalhe que a gente fez no olho com o iluminador. Agora a gente vai pro contorno, e vocês sabem que meu queridinho é o 02 da Vizela. Eu aplico, vocês já sabem, né? No meu lugarzinho favorito do contorno, não esqueça da papada e do queixo e no nariz. Na hora de esfumar, eu sempre esfumo de baixo pra cima, inclusive na papada. Eu faço como se fosse o 3 aqui, ó. Essa dica é mara. Aqui em cima na testa eu sempre puxo pra cima pra unir com a raiz do cabelo e ficar aquela coisa só, sabe? E essa é uma pele que já pede mesmo essa aparência mais bronzeada. Então, eu volto aqui com outro tom de contorno, no caso de bronzer. Vou usar esse tom aqui de terracota da Guava, só aqui na lateral do rosto, ó, já pra dar essa queimadinha, né? E venho de novo esfumando com o mesmo pincel do contorno. Agora a gente vai pra uma das minhas partes favoritas, que é o corretivo, e no caso eu não vou usar aquele corretivo muito claro, eu vou usar primeiro o corretivo da Kryolan pra uniformizar o tom da minha olheira. Eu aplico aqui, ó, dando batidinhas com o pincel primeiramente, pra depois a gente vir com outro tom de corretivo. Subo aqui pra pálpebra, venho com a esponja dando batidinhas. Lembra, gente, esponja a gente dá batidinha, a gente não quer ver esponja esfregando no rosto, não. E pra umedecer, eu vou usar esse produto aqui maravilhoso. Adoro. E ao mesmo tempo que ele fixa a maquiagem, ele hidrata a pele. Então eu usei ele pra umedecer a minha esponja. E vou dando batidinhas. Pó da Nath Capello. Eu amo esse pó. E aplicar somente abaixo dos olhos, tá? Pra selar. Abaixo e na pálpebra. E aqui. Bigode chinês, onde costuma acumular a linha também, depois de assentar um pouco o pó na pele, pra tirar o excesso. E voltando nessa questão da pele mais bronzeada, eu vou reforçar esse bronzer com o meu bronzer favorito da vida, que é o Terracota da Guerlain, na cor 02. Vou aplicar um pouquinho acima do contorno. Vou preencher uma sobrancelha, fazer um olho e volto aqui pra ensinar o outro olho pra vocês. Cheguei aqui um pouco mais pra frente pra mostrar pra vocês com mais detalhes a sombra. E a gente vai começar, por incrível que pareça, com um blush num tom de laranjinha pra fazer a base do nosso olho. Eu vou usar esse blush da Soho. Ele tem esse tom de laranja, tá vendo? Eu aplico por toda a pálpebra móvel, ó, puxando sempre pra fora. Quase encostando na sobrancelha. Eu venho até aqui no finalzinho, tá vendo? Encaixando aqui com o nariz e puxo. Porque esse tom vai ser responsável por fazer o degradê dos tons de marrom
É muito importante que tenha ele. Logo em seguida eu vou pra uma paleta que eu amo demais, que é maravilhosa, a paleta nacional da marca Petrize. Amo, da minha amiga Leona, maravilhosa. Até dei uma limpada nela aqui, porque tava tensa. E eu vou usar esses dois tons de marrom. Vou começar com o marrom mais claro. Vou aplicar só na minha pálpebra móvel. O que é pálpebra móvel, Sharon? É essa linha que a gente tem do olho pra baixo. Depois eu vou esfumar. Primeiro eu tô só depositando a sombra. Vou fazer a mesma coisa. Aplico até o canto interno. Vou esfumar, fazendo movimentos de vai e vem, bem aqui na linha do olho. Ponto alto em evidência. E o degradê é basicamente o seguinte, a sombra mais clara, a de tom mediano e a de tom escuro. Uma em seguida da outra. Agora a gente vai pro tom um pouco mais escuro, que é o outro marrom que eu mostrei pra vocês. Deposito aqui no canto interno, ó. Volto com o pincel de esfumar para fazer o acabamento nas bordas. Ah, Sharon, mas ficou um vago na minha sombra, em algum lugar que eu esfumei um pouco mais. É só vir com mais um pouquinho de produto e aplicar por cima, gente, não tem erro, tá? Com o lápis da Petrize também, o lápis marrom dela, que esse lápis, gente, é tão maravilhoso. Eu sou obcecada nele, eu tenho ele tanto no marrom quanto no preto. E ele tem uma hiperpigmentação e além dele ser muito pigmentado, do outro lado, ele não tem aquela esponjinha do lápis, que geralmente os lápis vêm. Ele tem um pincel mesmo com cerdas. Vocês estão conseguindo ver? Olha isso. Vou aplicar ele tanto em cima, bem rente à minha pálpebra móvel, quanto na parte interna dos meus olhos, na linha d'água, tá? Dou uma borradinha nele aqui embaixo. E no cantinho também, ó. E aqui no final eu dou uma puxadinha como se fosse o início de um gatinho, ó. Que esse gatinho, entre aspas, ele vai unir com o que eu vou puxar aqui, ó, pra fazer a base do nosso cílio postiço. Volto com a outra ponta dele. E esfumo. Aqui embaixo, na parte do lápis, eu vou fazer a mesma coisa. Eu venho com a pontinha do pincel, né, que é do lápis. E esfumo aqui. E já vou unir ela aqui, ó, com o de cima. E pra selar esse lápis embaixo dos olhos, eu venho com a sombra marrom mais quente, aqui da paleta, com o pincel linguinha de gato e aplico fazendo vai e vem. E unindo aqui também, ó. Até o canto interno. Apliquei os cílios e máscara, eu vou usar marrom, óbvio, essa aqui da Sephora. E eu aplico puxando pra diagonal, pra respeitar o formato do cílio que eu escolhi, tá? Tanto em cima quanto embaixo. E pra fechar, nós vamos fazer o que juntas? O lábio, isso mesmo, amiga. A gente vai fazer o lábio. Vou usar um lápis de sobrancelha pra contornar o lábio, sim. Que ele é bem marronzinho. No centro eu vou unir. Com a ponta dos dedos eu venho esfumando, ó. No centro, eu vou aplicar a cor Nude CC da Natura. Como ele já é um batom que tem esse aspecto de hidratação, eu não vou aplicar gloss. Aqui está a nossa make finalizada. Eu amei. Uma maquiagem dessa você pode usar para um casamento, para um baile, para uma formatura, enfim. É uma maquiagem muito neutra, com tons de marrom, e é o tom do momento, né? A gente sabe que o marrom, ele tá muito em alta, não só na moda, mas também na beleza, na maquiagem. E eu não vou usar iluminador nessa maquiagem, não, vocês não entenderam isso errado. Porque é pra ser uma maquiagem bem assim, bronzeada. O glow que a gente já usou na pele antes já tá ressaltando bastante. Então é só aplicar iluminador que vai ficar muito gritante.